pessoal, estou aqui na minha casa, respeitando a quarentena, o isolamento social que as autoridades competentes nos pedem nesse momento de pandemia, um momento ímpar na humanidade, em que as pessoas têm e devem ficar em casa para que possamos ter os menores prejuízos possíveis e para que esse vírus não nos acerque. E esse período que estamos com a nossa família, que estamos mais reclusos, é importante para a gente ampliar o nosso conhecimento. Isso é muito bacana. Então é um período que a gente pode ler, é um período que a gente pode assistir coisas. Hoje com a internet a gente tem um montão aí de repertório, de conteúdo disponível para aperfeiçoar o nosso conhecimento, entender melhor o mundo, entender melhor as coisas, entender melhor a vida e possamos atravessar de maneira produtiva esse período. Nós da Fundação Nelito Câmara resolvemos fazer alguns vídeos para este período. Aproveitando que este ano de 2020 nós completamos 15 anos de existência, vamos usar esse espaço para falar de curiosidades culturais que aconteceram na Fundação e que acontecem em nosso estado e em nosso país. É um momento para a gente, mesmo de longe, estar perto e falarmos de coisas importantes. A história da Fundação é o seguinte: meu pai, Nelito Câmara, foi prefeito de Vinhema entre 1989 a 1992, depois foi deputado estadual por 2 períodos, e ele sempre teve um empenho de trabalhar pelas questões sociais. Ele esteve presente desde a criação da cidade de Novo Horizonte do Sul, por exemplo, que foram os poceiros brasiguaios que vieram ocupar uma fazenda da Someco e estavam em condições muito precárias e foram trabalhando e foram lutando até que conseguiu transformar uma cidade. Ele esteve à frente com essas pessoas e sempre esteve à frente de questões importantes, principalmente com as pessoas mais humildes. E meu pai teve uma doença muito séria em 2004 e ele veio a falecer. Eu e meus irmãos quisemos dar uma continuidade no trabalho feito pelo meu pai e no nome dele, no nome que ele conseguiu construir durante a vida. E resolvemos fazer uma fundação. Essa fundação, para a gente fazer, deveria ter um patrimônio original e a partir daí reunir pessoas, criar um grupo e fazer então trabalho junto ao Ministério Público para poder criar a fundação. Só que a gente não tinha recursos. Para se fazer um trabalho desse, a gente precisa de ter um recurso sólido e a gente não tinha nesse momento. E justamente nessa época, meu irmão Renato havia sido eleito prefeito de Vinhema. Então ia disponibilizar esse prédio onde a fundação permanece até hoje, no centro da cidade, e foi então que nós oferecemos para a Uniderp essa parceria, que à noite funcionaria a faculdade e durante o dia os projetos da Fundação Nelito Câmara. Eles concordaram e nós iniciamos então essa parceria que dura até hoje. Eu estava estudando na época fazendo um doutorado de humanidades e como coube a mim, foi nessa época também que eu estava terminando meus estudos em humanidades e eu seria o presidente da fundação e aplicaria na fundação tudo aquilo que eu estava aprendendo nesse doutorado, que misturava cultura com artes, filosofia com música, enfim, todas as áreas humanas, cinema, teatro, todas as áreas humanas. E foi uma oportunidade da gente aplicar, então, esses estudos que eu estava fazendo em humanidades em um projeto sólido e consistente. E então começamos a Fundação Nelito Câmara. Só que começamos sem nenhum recurso, porque todo o recurso que tínhamos foi
para colocar o prédio em ordem para começar o ensino da Unipar. Foi uma oportunidade, então, de aplicar todo o conhecimento que eu estava tendo nesses estudos em um projeto sólido e consistente de formação intelectual e, principalmente, de distribuição de conhecimento. Então, ficou decidido que a Fundação trabalharia com a formação cultural de crianças e jovens. E então começamos em 2005, em julho de 2005, a Fundação Nelito Câmara. O primeiro problema é que não tínhamos recursos para contratar o pessoal, os professores para dar aulas. E então fomos atrás de alguns que pudessem ser voluntários no início da fundação. E nós conseguimos que era um professor de trombone. Então, o primeiro curso da Fundação Nelito Câmara foram aulas de trombone. Mas isso é uma outra história que eu contarei no próximo vídeo. Um abraço, até lá!